Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/BroáPodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/BroáPodcasts para mais informações. Roma, 31 de outubro de 1922. Tarde de outono. O homem está na rua. À luz do sol, expõem-se os rasgos e costuras do seu velho uniforme gasto. Ele move a custa a sua perna direita, uma lembrança da guerra. Pássaros voaçam em torno do seu banco. Roma, cidade espiritual. O homem atira pedaços de pão velho aos pombos que o rodeiam. É um dia como os outros, mas não por muito tempo. O homem ouve vozes. São gritos de euforia, o rumor marulhante de uma multidão. Estão ainda longe, mas aproximam-se. E com eles vêm outros gritos. Gritos de dor, insultos. O homem vira-se a custo em direção ao barulho. Uma massa negra desfila pela rua. Vêm de uniforme, mas quebram as fileiras. Estão espalhados pela rua, exigem atenção. Quem os ignora é abordado. Alguns movem a aba do chapéu contrariados. Outros fogem. São empurrados, esbofeteados. O homem assiste a tudo. Endireita as costas. Passa a mão na medalha solitária pendurada no seu peito. Os camisas negras aproximam-se. E à medida que caem sobre ele, o homem pensa: então, são estes os grandes homens de Benito Mussolini. Há algo de grandioso por trás da ideia de marchar sobre Roma. Há também precedente histórico. Marchar sobre Roma foi o desejo de Aníbal, o general cartaginês que em 212 a.C. levou o seu exército até à capital romana, atravessando os Alpes até vir a falhar no seu propósito. Foi o sucesso de Sula, o general romano, que em 88 a.C. marchou sobre a cidade para impor uma ditadura temporária. E cerca de 40 anos depois, foi o início do fim da República Romana, quando Júlio César lançou os dados da sua própria marcha e entrou triunfante na capital do Império. Através dos séculos, seguiram-se muitas outras marchas sobre Roma. A cidade das 7 colinas viria a ser uma cidade castigada. E mais de 1800 anos depois dos homens de César, era outra massa a marchar sobre Roma: Benito Mussolini e os seus camisas negras. Desde 1919 e o caos do Biênio Vermelho, que havia rumores sobre uma possível marcha sobre Roma. Esse velho fantasma. Os suspeitos principais eram os nacionalistas, desde a Associação Nacional Italiana de Enrico Conradini até aos Fasci di Combattimento. Conduziram-se várias investigações governamentais para tentar apurar a verdade, mas a informação era vaga e contraditória. Ora, a marcha estava prestes a acontecer, ou eram apenas rumores lançados pela oposição contra a direita nacionalista.
Mas antes de uma qualquer marcha sobre a capital, a marcha que acabou por estar primeiro e estabelecer o mote foi a de D'Annunzio sobre Fiume. Um dos muitos primeiros-ministros dessa era conturbada, Francesco Nitti, reagiu de imediato. Dirigiu-se à nação e não hesitou a declarar que os Arditi, que tinham abandonado os seus postos, abandonado a disciplina militar e seguido D'Annunzio, não eram mais que traidores da nação. E acrescentou também um pedido. Falando para as massas do povo italiano, pediu-lhes que se unissem, nesta altura de crise, numa só voz. Dizendo: dirijo-me então às massas anónimas, aos trabalhadores e camponeses, para que a grande voz do povo surja como um aviso para que todos se mantenham no caminho da renunciação e do dever. Foram palavras fortes e apreciadas por muitos. Mas Nitti acrescentou um outro pormenor que demonstra a dificuldade daqueles tempos. Disse, descrevendo bem a invasão de Fiume por D'Annunzio, que não é através de algo entre o romântico e o literário que se determina a fortuna de um país. Mas estamos a falar de um país unido também pelos esforços de Garibaldi. E quem mais, senão Garibaldi, se prestava a mitologias entre o romântico e o literário? E como convencer uma nação, para quem esta história ainda estava fresca, que não era através da violência e rasgos de bravura que se muda o destino de um país? Foi algo que o governo italiano nunca chegou a perceber e, em parte, a querer perceber. Como sabemos, a reação da direita nacionalista à aventura de Fiume foi para lá do entusiasmo. Mussolini chegou a escrever sobre ela no seu Popolo d'Italia e, a certo ponto, perguntou-se: será que ninguém conhece o caminho para Roma? A mensagem era vaga em termos de compromisso, mas clara no objetivo. Era preciso mudar a fortuna do país e, para isso, era fulcral derrubar o governo atual. Uma marcha sobre Roma, com toda a pompa histórica que lhe cabia, era a forma ideal de o fazer. Durante a breve existência da regência de Carnaro, criada por D'Annunzio de setembro de 1919 a novembro de 1920, foram muitos os planos para tentar expandir este golpe de loucura para o resto da nação. D'Annunzio foi encorajado pessoalmente por Corradini, da Associação Nacional Italiana, a marchar sobre Roma. Durante o período em que Mussolini ainda não criara o PNF e era apenas, embora fundador, um dos muitos fasci sem grande controle sobre a ação dos seus camaradas, Italo Balbo e outros, consideraram trazer D'Annunzio à liderança fascista e avançar assim sobre Roma. Como sabemos, a regência de Carnaro caiu. D'Annunzio acabou por conseguir voltar sorrateiramente para a Itália e nada disto aconteceu. O que aconteceu foi um crescimento do uso da violência por parte dos fascistas um pouco por toda a Itália, que continuou no ano de 1921. Com a entrada dos fascistas no Parlamento, depois das eleições de 15 de maio, os ânimos elevados chegaram à casa da democracia e foram muitas as discussões que quase levaram a confrontos físicos, como aquela que se seguiu ao episódio em que os fascistas não permitiram a entrada de um deputado comunista na Assembleia. Numa tentativa de reação à violência, o primeiro-ministro, Ivano Bonomi, promoveu o controverso Pacto de Pacificação entre fascistas e socialistas. Pacto esse ao qual Mussolini assentiu com muita resistência interna entre os fasci. O tempestuoso Roberto Farinacci, como sabemos, abandonou temporariamente o partido em protesto. Mas isso era parte da constante estratégia de Mussolini: testar limites, apaziguar para poder voltar a atacar, fazer demonstrações de força com palavras violentas que depois retirava com apelos à paz e até ao respeito pela democracia. A prioridade era, acima de tudo,
institucionalizar o movimento fascista, dá-lhe um certo ar de responsabilidade. Mas apesar do pacto de pacificação, sem grande acolhimento entre os líderes locais e os camisas negras, a violência continuou como antes. A meados de julho de 1921, o deputado socialista Giuseppe Di Vagno foi assassinado por um grupo de fascistas. Foi a primeira, mas não a última vez que os fascistas assassinaram um deputado da Assembleia. Um dos elementos que cometeram o crime tinha apenas 16 anos. Em novembro de 1921, aproximava-se uma data importante, o aniversário da vitória italiana na Primeira Guerra, comemorado em Roma no dia 4 desse mês. Era uma homenagem aos heróis do conflito, à glória da jovem nação italiana. E tinha sido, desde 1918, uma oportunidade para unir o país em torno de um sucesso coletivo, uma chance de reparar as feridas que a violência e a desunião tinham vindo a causar. Com o pairar do fantasma da marcha sobre Roma, Bonomi viu a situação como perigosa e tentou usá-la de forma a acalmar os fascistas. A solução? Deu-lhes um papel de destaque nas celebrações. No monumento a Vítor Emanuel I, o altar da pátria, as fardas fascistas brilharam lado a lado com as dos restantes veteranos. Muitos eram sim veteranos, mas eram também outra coisa. Nesse dia, foi tudo pacífico, mas Mussolini tinha outros planos. O terceiro Congresso Fascista foi marcado para meros dias depois das celebrações de 4 de novembro em Roma. Era a forma de aproveitar o papel de destaque e a aceitação institucional dada aos fascistas pelo governo de Bonomi. Foi aqui que o movimento se tornou também oficialmente num partido. O Partido Nacional Fascista. Vieram camisas negras de todo o país para o Congresso e começaram a entrar na cidade no dia 9. De imediato, houve altercações. Os fascistas chegaram às estações de comboio e instalaram confrontos entre trabalhadores da ferrovia e camisas negras. Um jovem ferroviário de 17 anos foi morto. Mais tarde, um grupo de fascistas vindo de Milão passou pelo bairro de San Lorenzo, onde moravam vários trabalhadores de simpatias socialistas, e encontrou forte resistência local. Desta vez, foi um jovem fascista que faleceu. À frente de uma massa de camisas negras, a liderança fascista planeava entre si uma demonstração de força, mas o Congresso perdeu de imediato o foco e alguns fascistas quiseram abandonar todos os planos para procurar vingança. Mussolini lidou com estes impulsos ao marcar um comício para o final do Congresso. A ideia seria marchar pelas principais ruas de Roma, de forma a manter o impacto da presença fascista, mas evitar bairros em que estariam à mercê de inimigos. Bonomi convenceu Mussolini a desmobilizar os seus homens e retirar-se da cidade imediatamente depois do desfile. Mas isso não estava nas mãos do líder fascista. Mussolini perdeu o controle dos seus homens. Os camisas negras espalharam-se por toda a cidade e atacaram transeuntes indiscriminadamente. Alguns porque apenas se recusavam a saudá-los. Um dos agredidos foi um veterano, ferido de guerra. A polícia pouco fez, embora tivesse conseguido impedir um grupo de fascistas de destruir a casa do deputado comunista e amigo de Mussolini, Nicola Bombacci. O dia acabou com um total de 150 feridos, para além dos 2 mortos. No dia seguinte, os antifascistas convocaram uma greve em protesto. Entre as ruínas do mausoléu do imperador Augusto, 10.000 fascistas planearam a sua vingança, mas não tomaram ação. No final de contas, os camisas negras ficaram na cidade até 13 de novembro, altura em que finalmente desmobilizaram. Não foi um golpe, não desta vez. Mas a nação ficou alarmada, e o poder político também. Bonomi foi atacado por ter permitido o Congresso e escudou-se com palavras fracas. O governo tentou tomar uma posição mais forte e decidiu que os camisas negras eram uma milícia ilegal.
Mas o PNF reagiu com estratégia. Declarou que todos os membros do partido passariam a ser oficialmente considerados membros das esquadras e das milícias que, na verdade, só existiam por causa da violência dos seus inimigos. Desafiaram então o governo a tornar o PNF ilegal se queriam acabar com os camisas negras. Não aconteceu, e 2 meses depois, o governo de Bonomi caiu. Checkmate. Em 1922, o renovado PNF continuou com a estratégia de sempre. Enquanto a nível local os camisas negras continuavam a sua violência contra a ala da esquerda, Dino Grandi, o líder fascista de Bolonha, declarava: "Não podemos, de repente, através de uma mão cheia de conspiradores, forçar o ritmo predestinado de um longo processo histórico. Numa sociedade democrática como a nossa, a revolução nunca pode ser um estalar repentino de violência. Deve antes ser um processo lento, profundo e constante." A verdade mais provável é que, como sempre, os fascistas estavam à procura da estratégia de maior sucesso, ao passo que se protegiam do falhanço. As palavras de Dino Grandi, na verdade, não querem dizer nada. Descomprometem o partido da violência, mas também não a condenam. E a referência a uma sociedade democrática não compromete os fascistas com o funcionar de um regime democrático. Apenas mantém a porta aberta. Foi-se então apaziguando enquanto a violência crescia e continuava a crescer, culminando com a coluna de fogo de Ítalo Balbo, que percorreria várias cidades do Vale do Pó em perseguição dos socialistas e das suas sedes locais. A violência desmedida de Balbo levou ao cerco de Parma, que discutimos no episódio anterior, em que os fascistas se viram forçados a recuar perante uma resistência feroz, mas muito menor em números. Depois de Parma, os fascistas perceberam 2 coisas. Primeiro, que tinham os números e o apoio popular para fazer face ao governo sem grande resistência por parte das autoridades locais. Segundo, era possível que um confronto direto se tornasse numa guerra civil sangrenta e, por esse motivo, contraproducente. Era preciso agir com caução. Sem nomear os fascistas diretamente, o governo de Luigi Facta decidiu fazer um apelo à união e ao fim da violência que ameaçava destruir o país. Mussolini respondeu, nas páginas do Popolo de Itália, com algo que se tornaria na grande defesa e arma de arremesso política do século XX e até aos dias de hoje. Disse, para começar, que a violência, por vezes, era moral, e acrescentou que a violência dos fascistas não se comparava à violência dos socialistas, nem com aquilo que os bolcheviques estavam a fazer na Rússia, e que já tinha levado à morte 2 milhões de pessoas. Ou seja, uma vez que Facta teve a precaução de não mencionar nomes, Mussolini acabou por voluntariamente assumir que era a ele que o governo se dirigia e que eram os fascistas que estavam a ser criticados. Defendeu-se, claro, ao apontar as falhas dos outros. As falhas dos socialistas, fossem quais fossem, justificavam todas as ações dos fascistas. Um uso desmesurado de violência era rapidamente defendido com um excesso socialista e a reação seria: estão a ver esta miséria a que nos obrigam? Os italianos viam, confusos. A tensão estava num ponto inacreditável. A certa altura, na Assembleia, o deputado Luigi Repozzi do Partido Comunista, partido que tinha quebrado com o Partido Socialista e seguido o seu próprio caminho, chegou a sugerir, durante uma intervenção parlamentar, que era preciso criar um esquadrismo vermelho, ou seja, um verdadeiro equivalente aos camisas negras que pertencesse ao Partido Comunista. Mais do que meras milícias, um verdadeiro exército com uma estrutura hierárquica bem definida. O deputado Francesco Giunta, da ala fascista, reagiu de imediato. Ergueu-se e disse: "Sai daqui ou eu disparo." A sessão foi interrompida de imediato, mas não foi tudo. O deputado fascista Leandro Arpinati, a certo ponto, dirigiu-se sorrateiramente até ao comunista Repozzi. O questor da Assembleia,
responsável por manter a ordem no Parlamento, pediu-lhe para parar e perguntou-lhe se estava armado. Arpinati confessou que sim. Quando o pior estava prestes a acontecer, um deputado nacionalista, Raffaele Paolucci, conseguiu convencer o agressor a entregar a sua arma e recuar. Mas este era o estado em que estava o Parlamento italiano. Com o retomar da sessão, os fascistas condenaram o uso da violência como arma política. Enquanto o faziam, sempre tinham feito e continuariam a fazer. É nesta altura que voltam em força os rumores de uma marcha sobre Roma. Os fascistas negam-nos e alimentam-nos. Numa entrevista ao jornal Mattino, no dia 11 de agosto, Mussolini diz que a marcha sobre Roma está, digamos, em marcha. E aqui está de novo o gênio mesquinho de Mussolini, que acrescentou que ainda assim a marcha não era ainda inevitável. Praticamente até à marcha em si acontecer, houve negações perentórias por parte da liderança fascista. No dia 13 de outubro, menos 14 dias antes do golpe, Michel Bianchi, secretário do PNF, chegou a dizer: uma marcha militar sobre Roma? Um golpe de Estado? Preparativos preliminares? Quem é que andou a inventar essas fantasias? É certamente verdade que temos falado, e continuamos a falar, sobre uma marcha sobre Roma. Mas esta, e isto devia ser óbvio, até para pessoas exteriores ao partido, é apenas uma marcha espiritual. Uma marcha a favor da lei, diria mesmo. Assim seguia a marcha espiritual. Ora estava para acontecer, ora era um completo mito. Ora a liderança fascista detestava a violência, ora defendia os seus homens como nobres guerreiros. Ora queria tornar o país pela força, ora aceitava os trâmites da Constituição. E reinava o caos. E reinava a desunião. Mas não no partido. Cada vez mais, retórica à parte, se planeava uma marcha sobre Roma. A esse propósito, Mussolini foi tentando dominar um dos possíveis obstáculos à sua frente, as Forças Armadas como garante do Estado e do governo constitucional. A verdade é que muitos membros das Forças Armadas simpatizavam com os fascistas, parcialmente pela disciplina militar que professavam. Mas havia potencial para uma divergência. Os militares eram esmagadoramente a favor da monarquia do rei Vítor Emanuel III. Já os fascistas tinham entre os seus membros vários ex-socialistas que tinham sido arraigados críticos da monarquia, e o PNF, no geral, era suspeito de ter tendências republicanas. Para resolver esta questão, Mussolini tentou que a mensagem chegasse ao destinatário nunca sem o seu tom ameaçante. Declarou publicamente que, sob um governo fascista, a monarquia não será posta em causa, a não ser que se queira pôr em causa. A isto seguiu-se o famoso discurso de Udine a 22 de setembro de 1922. Aqui, Mussolini aproveitou para declarar que os fascistas queriam tomar Roma para restaurar a sua glória civilizacional, bem como espiritual. Essa Roma espiritual que se tinha tornado o centro de outro império e de uma civilização cristã. E acrescentou que o seu desejo era limpar e purificar esta cidade. Estava tudo aqui. Menções ao império, à tradição, ao limpar da corrupção. No início de outubro, 4 homens terminaram o código disciplinar dos camisas negras e dos quadricci, tornando ainda mais oficial o lado militar do partido. Era este, o quadrumvirato de Mussolini. Michele Bianchi
o ex-socialista e secretário do Partido Fascista, que ao passo que falava na marcha espiritual, metia mãos à obra para organizar a marcha real, e os líderes das milícias, Italo Balbo, o terror do Vale do Pó, Cesare Di Vecchi, monárquico radical, e Emílio de Bono, o velho general e futuro criminoso de guerra. Seriam estes os principais responsáveis pela logística do golpe. Foi no dia 18 de outubro que o Quadrumvirato começou a elaborar o plano concreto da marcha sobre Roma. Ao longo dos dias que se seguiram, surgiu um plano de ação que consistia no seguinte: a ocupação de vários edifícios públicos nos centros urbanos mais importantes de todo o país, o posicionamento de tropas fascistas em vários pontos estratégicos nos arredores de Roma, o dirigir de um ultimato ao governo de Luigi Facta para que este entregasse o poder ao PNF, e o estabelecer de um governo provisório algures no centro de Itália, em paralelo com uma marcha sobre Roma. Esta seria a altura em que se devia assegurar o controle de todos os ministérios e, no fim de contas, o domínio fascista da capital e do país. A marcha em si, no entanto, seria mais uma demonstração de números e de organização do que uma invasão propriamente dita. No dia 25 de outubro, deu-se um congresso em Nápoles em que 15.000 fascistas, incluindo Mussolini, estiveram presentes. Esperavam-se 30.000 e não chegou a tanto, mas a ideia era demonstrar força numa cidade que tinha pouca tradição fascista e tudo correu de feição. Mussolini declarou, a plenos pulmões, que ou lhe entregavam Roma ou ela seria tomada à força. A multidão cantou em uníssono: "Para Roma! Para Roma!" Assim seria. Tudo começou na noite de 27 de outubro. Milhares de camisas negras receberam ordens para estarem prontos, fardados, com o seu cartão do partido, preparados para o combate, equipados com capa, lençol e provisões para 3 dias. Partiriam para ocupar posições estratégicas um pouco por toda a Itália. Os mais experientes ocupariam as posições perto de Roma, prontos para marchar sobre a capital. Simultaneamente, na capital, reuniam-se os ministros com a chefia das Forças Armadas. Trocavam-se acusações. As Forças Armadas tinham falhado ao país ao não apresentar uma frente unida aos fascistas. Mas respondeu o general Pugliese, comandante das forças em Roma, que a culpa era do governo. Nunca tinham sido dadas ordens claras, nem foi feito um plano organizado para resistir aos desacatos fascistas. Mas daqui saiu finalmente uma resposta unida. Luigi Facta decidiu declarar imediatamente o estado de sítio. Foi enviado um telegrama para todas as províncias para que se usasse a força, se necessário, para conter os fascistas. A cidade de Roma foi imediatamente preparada para o desastre. O exército tomou controle da maior parte das pontes, que foram encerradas, bem como das estações de comboio. As ruas foram barricadas. Era finalmente a reação que os antifascistas esperavam. Mas subitamente, tudo parou. Por volta da meia-noite, o telegrama do governo foi seguido de outro. Tudo tinha mudado. Era a revogação do estado de sítio. Porquê? Havia um elemento-chave para que a declaração do estado de sítio fosse avante. A assinatura do rei. Luigi Facta tinha presumido que o rei estaria ao lado do governo, que faria tudo para viabilizar a ação contra os fascistas. Mas não foi isso que aconteceu. À revelia de Facta, o rei decidiu subitamente recusar a declaração do estado de sítio. Era o princípio do fim. A partir deste momento,
deixou de haver hipótese das forças armadas, como um todo, fazerem frente aos fascistas. Restava uma opção: o apaziguamento, que seria pouco mais do que uma capitulação. Para surpresa de todos, o rei decidiu contactar diretamente Mussolini, que tinha ido do Congresso de Nápoles para Milão e se preparava para se dirigir a Roma para o convidar a formar governo. Inicialmente, a proposta era a de integrar um governo de coligação chefiado pelo nacionalista António Salandra. Mas Mussolini detectou os receios do rei. Percebeu que este queria evitar um conflito a todo custo, mesmo o mais alto, e insistiu. Deveria ser ele, Mussolini, o primeiro-ministro. O rei consentiu. Era o fim do governo de Luigi Facta. Era o fim da ordem liberal italiana e era, por fim, o chegar dos fascistas ao poder. E aconteceu legalmente, com o consentimento do chefe de Estado, de forma muito mais fácil do que alguma vez se imaginara. Muito se escreveu sobre a decisão do rei. Neste ponto, Vítor Emanuel III receava que o país fosse mergulhado numa guerra civil da qual não recuperaria facilmente. Em vez de arriscar um combate sangrento contra os fascistas, que estavam dispostos, pelo menos no papel, a enfrentar as forças armadas, preferiu entregar o poder pacificamente aos fascistas. É possível que as garantias vagas de Mussolini quanto ao futuro da monarquia o tivessem também influenciado. O pedido que fez a Mussolini demonstra esta preocupação. Como contrapartida, o rei esperava que Mussolini desmobilizasse os seus homens um pouco por todo o país e que não avançasse sobre Roma. Mas Mussolini respondeu, com alguma razão, que nesse ponto tal não seria possível. Era preciso dar algo aos seus homens depois de tanta tensão. Mussolini garantia sim que a marcha seria pacífica e responsabilizava-se pessoalmente caso ela não o fosse. A resposta demonstra o quão à mercê de Mussolini o rei tinha colocado o Estado e o país. E é um vislumbre daquilo que aconteceria nos anos seguintes. Entretanto, nas províncias, Pisa foi a primeira cidade a cair. Na maior parte das províncias, os prefeitos, ou seja, os representantes do governo central com poderes de polícia, acabaram por ceder à presença fascista. Em Perugia, a meras 3 horas de Roma, o prefeito local rendeu-se para, nas suas palavras, evitar um perigoso e fútil banho de sangue. Noite dentro, os fascistas ocuparam prefeituras e os meios de comunicação de cidades pelo país inteiro. Florença, Bolonha, Veneza, Verona, Ferrara e outras caíram em catadupa. Foram também atacando os órgãos de comunicação, estabelecendo o tom para aquilo que seria o futuro. O Corriere della Sera e o Avanti, jornal antigamente chefiado por Mussolini, foram impedidos de publicar pelos camisas negras. Começava, desde o início, uma política de censura. Foi entre 29 e 30 de outubro que a população soube da decisão do rei. O popolo de Itália festejava já uma vitória. Os fascistas tinham tomado a maioria do país. A verdade era que, entregue o governo a Mussolini, tudo estava ganho por parte dos fascistas. Nos arredores de Roma, as massas de camisas negras estavam à beira da explosão. Queriam por tudo entrar Roma adentro. Valeu ao PNF a disciplina militar que o quadrumvirato tinha incutido nos seus membros. Só que isso não impediu vários grupos de fascistas de entrarem na capital em desvario e começarem desacatos pela cidade fora. Esta marcha sobre Roma deveria ser mais organizada do que a do ano precedente. Mas, na verdade, a marcha não era já o golpe, era a celebração. À 1h do dia 30, as barricadas que ainda restavam em Roma foram levantadas. A cidade consentia que os fascistas desfilassem nas suas ruas. O desfile principal começou no dia 31, na Vila Borghese, a leste do Vaticano. Os homens chefiados pelo quadrumvirato, entre outros,
marcharam até à avenida de Lugotevere, ao longo do rio Tibre, onde Mussolini e outros generais revistaram as suas tropas. Os números são pouco claros, mas terão participado no desfile pelo menos 25 mil elementos. Os seus uniformes diferiam de homem para homem, e a maioria estava armada com pouco mais do que paus e mocas. De Bono, Balbo, Viechi, Bianchi, homens de estatura média, de uniformes improvisados, de faixas ao cinto e medalhas ao peito, desfilaram à cabeça dos seus homens com soberba e seguiram o seu líder triunfal. Mussolini terá tentado conter possíveis desacatos, mas voltou a não ter controle total sobre os camisas negras. No dia seguinte ao desfile, a casa do antigo primeiro-ministro, Francesco Nitti, foi atacada por um grupo de fascistas. O mesmo aconteceu de novo à casa de Nicola Bombacci. Vários bairros simpatizantes com os socialistas e comunistas foram atacados e vandalizados. São Lourenço voltou a ser um palco de conflito. No final do dia 31, tinham morrido 13 pessoas em Roma. Durante estes dias, foi assim um pouco por todo o país. No final de contas, o rei evitou um possível massacre, mas não evitou o espalhar da violência. Nem nestes dias, nem na década que se seguiu. Os 50 mil fascistas que terão entrado em Roma no dia 30 de outubro seriam muitos, mas eram muito inferiores aos números da polícia e das forças armadas na cidade. Os fascistas não tomaram Roma. Roma foi-lhes dada de bandeja. E este era o início de um regime que, ao longo dos anos, corroeria a democracia italiana e, nas décadas seguintes, mergulharia o país no caos de uma ditadura que teria no centro a figura de Benito Mussolini. O jovem revolucionário, vindo da pequena Dóvia, nos arredores de Predápio, que sonhava com uma vida mais digna e um futuro glorioso, que entre a violência e a estratégia conseguiu manipular um país inteiro e tornar um movimento minoritário num culto pessoal que se estendeu a toda a nação. O golpe de 1922 foi o início de tudo isto. Foi aquilo em que culminaram anos de tensão entre nacionalismo e internacionalismo, parlamentarismo e violência pura. E foi o início de uma sombra que se abateu sobre a Europa. Mas viria ainda muito mais: a guerra, a morte de milhões e o fim pírrico do próprio Mussolini. O regime fascista controlaria a totalidade de Itália e viraria em breve os seus tentáculos para a África e para a Europa. Contudo, nestes 80 anos da morte do seu fundador, uma pergunta impera: o que foi o fascismo? Um termo que tanto ouvimos e que simboliza tantas coisas diferentes. A verdade é que o fascismo foi e é precisamente isso: pensamentos diferentes unidos nas circunstâncias que mais jeito dão aos seus líderes. Mussolini foi próximo das classes baixas, menos quando isso não lhe interessou. Foi pela violência, menos quando isso o fragilizava. Foi republicano, menos quando teve que ser monárquico. O fascismo italiano criou-se olhando para trás e tentando justificar todas as decisões feitas ao longo da sua existência e, tal como o seu líder, foi uma contradição andante que ganhou um ímpeto que ninguém poderia imaginar ou soube parar. Talvez tenha sido essa a sombra que se abateu sobre a Europa. Não o papão inexplicável do fascismo, mas sim do que somos capazes de fazer quando a ambição e a violência se juntam sem limites e quando a coragem para tomar posição falha.
Fashi é um podcast da série Sapiens produzido pela Broá Podcasts, narrado por João Craveiro. Com direção criativa de Luís Francisco Souza. Coordenação de guião por Renato Rocha. Escrito por Hugo Simões. Pesquisa por Hugo Simões. Direção técnica de Rita Cabrita. Sonoplastia de Sara Milan. Identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.